Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Odair do canal Loteca Esperança. Meus amigos, finalmente teve ganhador, né? 868 ganhador, né, pessoal? 14.400 e pouco aí para cada um, né? Ô, pessoal, tem um amigo meu lá da cidade de Angélica. Hoje eu tô gravando aqui de Campo Grande, da capital. Tô aqui na casa da minha filha aqui. Tô gravando daqui, pessoal. Mas tem um amigo meu lá que acompanha o canal lá de Angélica, que também acertou os 14 pontos. Também aí levou para casa mais de 14 mil reais, né, pessoal? É isso aí, chegou a grade agora a, a 11, né? 1.211. E vamos lá, pessoal. Tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, tem jogo internacional também, né? Tem jogo da Espanha, da Inglaterra, né? E é isso aí. Então vamos iniciar essa grade aí, grade 12 e 11, pessoal, 1.211, tá? Vamos lá então? Vamos iniciar? Jogo um, nós temos São Paulo e Botafogo. Esse jogo, pessoal, então, agora voltando da data FIFA, na semana passada tinha data FIFA, agora as equipes tudo voltando aí, né? E vamos ver como é que vai ser jogo, jogo duríssimo pra mim, né? Eu vou no São Paulo mais pelo fator casa, pessoal, porque é um jogo muito equilibrado, tá? Jogo 2, meus amigos, Fortaleza e Vitória, né? O Fortaleza que trocou de treinador, né? Mandou o Renato Paiva embora e contratou aí o Martim Palermo, né? Acho que é o Martim Palermo, né? Da Argentina lá. E, pessoal, precisa demais a vitória. Vem muito mal, né? A equipe do Fortaleza, né? Eu vou também acreditar aí numa vitória aí do Fortaleza. Mas é um jogo duríssimo, né? Porque tá muito mal o Fortaleza, né, pessoal? Mas vamos de coluna um aí, no jogo 2. Jogo 3, nós temos Grêmio e Mirassol, né? Esse incrível time do Mirassol, né? Mirassol fazendo uma campanha brilhante, né, pessoal? Venceu o Bahia aí na última rodada por 5-1, né? E o Grêmio também vem de um grande resultado, né, pessoal? O Grêmio conseguiu um empate aí contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro que ninguém esperava, né? Jogo duríssimo, pessoal. Eu particularmente acredito mais numa vitória do Mirassol, tá? Por isso eu vou nela, vou na coluna 2 aí. Portanto aí, pessoal, Mirassol então no jogo 3, né? Coluna 2. Jogo 4 nós temos Palmeiras e Inter, né? Palmeiras e Internacional, né? O Internacional vem muito mal, né? Apesar de ter ganhado do Fortaleza aí na última rodada, tá com um time, tá jogando mal, tá jogando bem não. Foi eliminado aí pelo Flamengo, da Libertadores e jogando mal. Eu vou de coluna um aí, eu vou de Palmeiras, pessoal. Vamos no jogo 4 aqui então, portanto, coluna um, né? Jogo 5, pessoal, Atlético de Madrid e Vila Real, Campeonato Espanhol, né? Eu vou de Atlético de Madrid pelo. Vou de coluna um aqui, pessoal. Vou de Atlético de Madrid, hein? Acredito que jogando em casa ele não vai deixar escapar a vitória, não. Vou de coluna um aqui nesse jogo 5 aqui. Jogo 6 nós temos Fluminense e Corinthians, né? Fluminense e Corinthians que estão aí no meio da tabela, né? Um pouco para baixo, assim, né? Até numa situação ainda um pouco perigosa em relação ao rebaixamento, né? É um jogo que para mim tem muito jeito de empate aqui, pessoal. Eu vou de coluna do meio nesse jogo, tá? As duas equipes aí precisando de ponto, né? Não é fácil não. Então o jogo vai para mim vai ser um jogo complicado, jogo difícil, né? E o jogo 7, Campeonato Brasileiro também, o Bragantino recebe o Sport, né? O Sport que está virtualmente aí praticamente, né, rebaixado, né, pessoal? Eu não acredito mais, apesar de ter melhorado um pouco lá com a chegada do Daniel Paulista, mas está numa situação muito difícil, né? Por mais que ele se recupere, eu acho que não vai ter jeito de escapar do rebaixamento não, né? E o Bragantino também não vem bem das pernas não. Perdeu de 4-1 para o Botafogo aí no último jogo. Eu vou arriscar uma coluna 2 aqui no esporte, que
que é dois times aí, pessoal, que não... Dois times aí que não inspira confiança, não. Eu vou no Sport aí por uma questão aí mais para pegar para ver se pega uma zebra, né? Alguma coisa assim, né? Que não considero tanta zebra não, porque o Bragantino vem jogando muito mal, né? Portanto, aí no jogo 7 vamos de Sport aí, coluna 2, tá? E o jogo 8, Atlético Mineiro e Santos, né? O Santos vem mal, todo mundo sabe. O Atlético Mineiro muito mal também, mas contratou o Sampaoli agora, né? O Jorge Sampaoli, né? E eu acredito que vai ter um efeito aí imediato, aí já vai dar uma diferença no time, né? Que ele vai chegar e ele vai cobrar mesmo, né? A gente sabe como é que ele é, né? E eu vou de coluna 1, aí eu vou de Atlético Mineiro, pessoal. Jogo 9, Série B, né? O Operário recebe o Cuiabá, né? Aqui eu vou seco no Operário, pessoal. O Operário empatou, a última rodada ele empatou fora de casa com o América. E tem um bom time. Jogando em casa é muito difícil o Operário ser batido, né? Ou até mesmo o Cuiabá conseguiu um empate lá, acho que vai ser difícil. Aí eu vou de coluna 1 no jogo 9, vou de Operário, tá? Jogo 10, Juventude e Flamengo, né? Flamengo é muito favorito para esse jogo, né, pessoal? Muito favorito. Apesar que existe um tabu aí que o Flamengo não vence lá em Caxias do Sul há muito tempo, né? Mas eu acho que essa vez não vai ter jeito, não. Vai dar Flamengo aqui, pessoal. Eu vou de coluna 2 aqui no jogo 10, tá? É uma diferença muito grande hoje, né, de Juventude para o Flamengo. Apesar do Juventude ter melhorado muito lá com o Thiago Carpini, né? Mas não, acho que nesse caso aqui vai ser muito difícil, mesmo com o Juventude tendo melhorado, né? O Flamengo é um time muito forte, né, pessoal? E chegamos no jogo 11, Campeonato Inglês, né? O Manchester City contra o Manchester United, né? Esse é um clássico lá da cidade de Manchester, né? E eu vou de coluna 1 e coluna do meio, vou de Manchester City, empate, né? Aqui tá o primeiro duplo, né, pessoal? Que eu jogo sempre com 3 duplos, né? E aí é o primeiro duplo nesse jogo, né? Vou de Manchester City, empate, tá, pessoal? E o jogo 12, Vasco e Ceará, Campeonato Brasileiro, né? Eu vou de Vasco na coluna 1, né? Porque o Vasco venceu o Sport jogando fora, né? Vem melhorando, né? E eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Vasco. E o Ceará tá meio patinando aí, né, pessoal? Perdeu pro Juventude em casa. Então eu acredito mais numa vitória do Vasco aqui. Eu vou de coluna 1 aqui, tá? Jogo 12. E jogo 13, o Milan recebe o Bolonha, né? Jogo complicado, viu? Aparentemente aqui o Milan é favorito, né? Mas é um jogo que eu vou de Milan e empate aqui, pessoal. Jogo 13. E o jogo 14, pessoal. Campeonato Espanhol, né? Barcelona e Valência, né? Aqui eu vou seco no Barça, pessoal. Vou seco no Barcelona aqui. Tá faltando um duplo aí, né, pessoal? Que eu jogo com 3, né? Passei 2 até agora, né? Esse duplo eu vou usar no jogo do Grêmio, do Grêmio e Mirassol, tá? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. Vou de empate. Então, empate e Mirassol, né? Como eu já falei que eu tinha de Mirassol, mas vai empate e Mirassol aí no jogo 3, tá, pessoal? É isso aí, meus amigos. Fechou meus palpites aí pra grade 12 e 11, né? É uma grade aí que agora parece que vai estar no valor aí de 450 mil, né? O prêmio, né? E não vai ser que nessa última, né, pessoal? Que chegou em 12 milhões e meio, né? E aí 868 pessoas conseguiram acertar aí, né? Ou o cartão, né? 868 cartão acabou conseguindo esse prêmio, né, pessoal? Uma hora tinha que dar ganhador e foi dessa vez, né? Agora vamos começar tudo de novo, né? É isso aí, meus amigos. Aquele abraço, Mato Grossense.
Desejo a todos aí uma grande semana e até o próximo vídeo, meus amigos.